Vamos lá, pessoal. Estamos aqui hoje. Dica Gel é só com o professor Wesley Torres. E hoje a gente vai ver uma questão extremamente importante no nosso país e que influencia a economia do mundo e que influencia a sua casa, influencia a economia domiciliar que você tem e vai influenciar na sua prova de vestibular, na sua prova de concurso, no seu Enem. Ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do novo rural do Brasil. Então, como se configura atualmente o espaço rural brasileiro? Tem uma questão produtiva que é extremamente importante. Primeira coisa para o nosso país, a formação territorial e econômica do Brasil, ela ocorreu de forma agrária, pela questão da produção agrícola. Então, primeiro tivemos o pau-brasil, depois a gente teve a cana-de-açúcar, o café também foi um produto extremamente importante. Então, o histórico de formação do nosso país passa pela questão agrícola. No Brasil, a gente pode dividir aqui em dois períodos. A gente tem até 1970 e posterior a 1970. 1940, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, com as empresas Rockefeller, começa a ideia da Revolução Verde. Então é o seguinte, antes eu plantava onde era possível. Eu levo a semente onde ela consegue se adaptar. Eu só planto onde o clima permite. Eu uso a mão de obra de pessoas. Depois desse período de 1940, eu vou ter uma modificação, a Revolução Verde, que começa a surgir lá então nos Estados Unidos, e aí eu começo a criar uma série de mecanismos para aumentar a minha produção. No Brasil, a Revolução Verde vai acontecer em 1970. Esse não é um ano preciso, mas é um marco histórico. Então, até 1970, eu tinha uma menor implementação tecnológica. A produção agrícola continuava sendo muito importante, mas ela não era tão intensa quanto acontece hoje. Pós 1970, eu tenho, primeiro, implementação tecnológica do espaço rural do Brasil. Segundo, correção do solo. O cerrado possui um solo ácido, era considerado infértil. A calagem desse solo, o uso do calcário nele, vai tornar esse solo mais produtivo. Terceira coisa, uso de transgênicos. Agora eu mudo de forma genética a minha semente para que essa semente possa produzir o que é importante para mim. O próximo aqui que eu vou ter, irrigação, pivô central. Pessoal, eu estou falando de uma estrutura que ela custa muito dinheiro e que essa irrigação ela é extremamente precisa. Então, o uso dos transgênicos, agora a semente se adapta ao tipo de lugar que eu quero, porque eu mudei ela geneticamente. O uso da irrigação vai fazer com que a minha produção seja cada vez mais maximizada. Por último, toda essa produção é em grande parte voltada para exportação. Então, essa produção é enviada para fora do Brasil. Novo rural do Brasil, tira da cabeça essa ideia do carinha lá com enxada e tudo. O novo rural do Brasil é caracterizado pela grande produção, uso de maquinários. A gente está falando aí de colheitadeiras que custam até mesmo milhões de reais. Essas colheitadeiras, elas colhem, elas já fazem a aragem do solo, elas já colocam a semente de novo, tudo isso de forma bem planejada. Hoje em dia, o cara que trabalha lá na cabine de um maquinário como esse, ele tem GPS, ele tem acesso à internet, ele tem ar-condicionado dentro da cabine, então as condições são completamente diferentes. Olha só fazendo um parêntese aqui para você fechar isso daqui, entender e não errar mais nenhuma questão de geografia. Pensa o sertanejo, que é a maior marca aí do espaço rural. Como que era o sertanejo lá no passado? Então as músicas relatavam o quê? A vida do cara na fazenda, o riacho, o cantar dos pássaros, a galinha, o galo, o gado e por aí vai. Pensa no sertanejo aí hoje em dia. O cara está querendo o Camaro amarelo, o cara está querendo a caminhonete zero, o cara quer ir para a cidade pegar todo mundo. Resumindo, o rural, ele deixou de ser algo arcaico e hoje em dia ele tem uma grande implementação tecnológica. Os investimentos por trás do espaço agrário, do espaço rural brasileiro, são enormes. A fronteira agrícola, que é onde que está expandindo as áreas de cultivo, é uma área extremamente importante. Então, o nosso país, a sua economia, ela é baseada, uma das coisas que mais interfere no PIB do nosso país é a produção agrícola. Essa foi a nossa Dica Gel. Eu sou o professor Wesley Torres. Procure as nossas videoaulas, a gente está com um bloco do Enem de resolução de várias questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Vai aparecer aí na tela o e-mail, vai aparecer o Facebook. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima Dica Gel. Até mais.